Olá, tudo bem? Você gostaria de saber onde é que você gasta mais energia? Você gostaria de saber qual o vilão da sua conta de energia? Saber onde você gasta mais, quando você gasta mais, o que você pode fazer para economizar e quanto pode ser economizado? Quando a gente faz uma analogia com a conta de telefone, você compara a conta de energia com o telefone, na telefone fica muito claro você perceber qual foi a ligação que gastou mais, quando ela foi realizada, por quem ela foi realizada, não é? Já quando você olha a sua conta de energia, basicamente você tem um valor único. Você não sabe que dia você gasta mais, qual foi o horário que você gastou mais, qual foi o equipamento que você gastou mais. Então todas essas dúvidas deixam a gente cada vez com mais dificuldade em entender e tomar ações para poder reduzir o consumo. A gente desenvolveu uma solução chamada Lightme para ajudar exatamente essas pessoas, as empresas, comércios e indústrias que têm esse tipo de dificuldade. A solução ela permite monitorar em detalhes o consumo e ajudar a entender, seja o horário que gasta mais, poder saber quanto gastou por dia, por horário e também identificar quais são os principais equipamentos que estão gastando mais energia. Quando eu digo os principais equipamentos, estou falando, por exemplo, quanto é que você gastou de ar-condicionado, quanto você gastou de forno, não é? Depende do tipo de atividade, existem equipamentos que podem gastar mais, outros. Então o Lightme ele ajuda a entender, a gerar essa intimidade com o consumo. Então aqui a gente tem a tela principal do Lightme, esse é o dashboard principal, e aqui permite, por exemplo, saber qual foi o equipamento que gastou mais. Por exemplo, o que gastou mais aqui foi o ar-condicionado, que dia ele gastou mais, pode procurar observar, seja nas últimas 24 horas, seja na conta, seja no mês, seja no ano, e com isso poder tomar decisões. Quanto você gastou hoje, qual a sua conta mensal, qual a previsão de conta. Quanto é que você gastou, por exemplo, nesse mês, por turno, pela manhã, tarde e noite? Alertas informando, olha, você ultrapassou a sua demanda contratada, você está perto de ultrapassar a demanda contratada. Ou, por exemplo, você tinha uma meta de gastar tanto por dia, você ultrapassou essa meta ontem. Qual foi o dia que você gastou mais nessa semana? Permite, inclusive, você monitorar diversas áreas e, com isso, poder tomar decisões. Saber, inclusive, nessa área aqui saber como é que você está agora com base no seu histórico. Se você continuar desse jeito, você vai estar gastando mais ou você vai estar gastando menos, ok? Então essas informações permitem que a gente tenha mais conhecimento para poder tomar decisões. Aí você pode perguntar, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue, por exemplo, descobrir qual equipamento está gastando mais? A gente utiliza um conjunto de algoritmos sofisticados, inteligência artificial, para descobrir com mais clareza o consumo individual por equipamentos. Como a gente faz uma análise muito detalhada, uma frequência muito constante para medir o consumo, a gente consegue descobrir, com base nessas informações e esses algoritmos, por exemplo, quanto está se gastando de ar-condicionado ou de forno. Okay? E com isso ajudar a tomar decisões. E como é que essa solução ela funciona? Do ponto de vista técnico, basicamente existe um medidor instalado nos principais quadros, o quadro principal, por exemplo, nos principais quadros da empresa. Obviamente isso aí vai depender do tamanho da empresa. Esses medidores enviam os dados para a nuvem e, através de uma plataforma web, o consumidor consegue observar quanto está gastando, observar o consumo diário, mensal, observar quais equipamentos gastam mais e, com isso, tomar decisões. Diversas telas de análise acompanham o sistema. A gente pode destacar o consumo, por exemplo, nessa tela aqui que eu estou observando aqui, eu quero observar o consumo por equipamento num determinado período. Na segunda-feira, qual foi o equipamento que gastou mais? Ou naquela hora, qual foi o equipamento que gastou mais? E, com isso, poder entender o que é que pode ser feito. Em outras telas a gente consegue observar o histórico de consumo, o histórico detalhado do consumo, seja por fase, seja por medidor. Em outras a gente consegue separar, observar, comparar um período com outro período. Então, por exemplo, eu quero como é que foi meu consumo hoje em relação a ontem, como é que foi o consumo nesse mês em relação a outro mês. E com isso poder entender com mais clareza o que diferencia um período e outro em termos de consumo. Diversos relatórios podem ser enviados, por exemplo, ao consumidor final, ao cliente final, mostrando exatamente ao longo da semana quanto ele gastou lá de ponta, fora ponta, quantas vezes ultrapassou a demanda contratada, quanto tempo ficou acima da demanda contratada. Apenas para dar um exemplo de como o Lightme pode ser utilizado, e nos nossos clientes, ele percebeu que tinha um consumo muito alto, por exemplo, de ar-condicionado em horário do almoço, ou que o expediente terminava às 6 horas
Esse foi outro caso interessante. E quando ele ao observar os gráficos, percebeu que o consumo de ar-condicionado estava chegando até 7, 8 horas da noite. Então, esse tipo de informação ajudou a ele a entender que quando você tem energia, na verdade, você tem pessoas. Então, o comportamento das pessoas, os hábitos de consumo das pessoas que precisam ser monitorados. Então, ao colocar o Lightme, ele pôde monitorar com mais clareza os hábitos de consumo dos seus funcionários. E com isso, pode reduzir o consumo de energia. Então, ao gerenciar energia, você gerencia pessoas. Através do Lightme, ele conseguiu perceber, inclusive, que horas os funcionários estavam chegando. Se tinha funcionários saindo muito tarde ou desligando o consumo muito cedo. Okay? E o mais interessante, ao colocar em várias lojas, ele pode comparar o consumo de uma loja com a outra. Então ele pode perceber, por exemplo, que duas lojas que têm um comportamento muito parecido, deveriam ter um comportamento muito parecido, porque tem horário de funcionamento igual, equipamentos semelhantes, mas com consumo diferentes. Então com isso aí é possível gerenciar pessoas e não apenas energia. Meu nome é Eloy Rocha, sou representante da Lightme e estamos à disposição para poder ajudar no que for preciso. Muito obrigado.